Fala pessoal, Martinelli aqui, começando mais um podcast PA+. Bom, para você que já acompanha, você sabe que esse podcast ele nasceu para falar de coisas boas, avanços, conquistas de Pouso Alegre, para explicar para você como funciona cada secretaria, como funciona aquilo que você tem no seu dia a dia e nem sabe, né? E hoje eu estou com um pessoal aqui que eu tenho certeza que eles interferem e impactam a sua vida rotineiramente. E eu vou deixar com que eles se apresentem para você entender um pouquinho do bate-papo de hoje. Se você não curtiu, não se inscreveu, faz isso agora enquanto eles vão se apresentando e a gente vai seguir o PA+ de hoje. Começando aqui. Bom dia, Martinelli. Bom dia a todos que nos assistem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão assistindo esse podcast. Para nós é um prazer. Eu sou Graziela Brianesi, a procuradora-geral do município, e estou à frente da procuradoria hoje, coordeno os trabalhos jurídicos do município. E trouxe comigo 2 assessores muito especiais aqui que nos auxiliam no dia a dia do nosso trabalho. Bacana, bacana. Vamos lá. Bom dia, então, a todos vocês, quem também nos assiste. Bom, meu nome é Ana Carolina Silvestre, eu sou assessora jurídica na Procuradoria do município e tenho, assim, o privilégio de trabalhar com essas pessoas maravilhosas aqui, que são a doutora Graziela, o doutor Marcelo e mais uma grande equipe de profissionais lá da PGM. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando do podcast. Sou Marcelo Moutinho, assessor da Procuradoria-Geral do município. Sem dúvida alguma, né, é um privilégio estar trabalhando hoje com a equipe maravilhosa que nós temos. É uma equipe muito técnica, dedicada, não só, né, em conseguir atender o contribuinte da melhor maneira possível, mas entregar para o município, né, aquilo que melhor atenda às suas questões pertinentes do dia a dia. Muito bom, muito bom. Então a gente já pode começar falando o que seria a procuradoria, né? Eu sei, mas como que a gente explicaria isso da forma mais simples para quem está assistindo a gente? Bom, a procuradoria é um órgão de consulta interna, interno, né? Um órgão interno do município para consulta mesmo, para auxílio dos secretários, para auxílio do nosso prefeito, né? Do nosso gabinete. Então, todas as dúvidas jurídicas que eles têm, que possam vir a influenciar na tomada de decisões deles, eles encaminham para nós e nós, diante da nossa expertise técnica, né, jurídica, nós indicamos o melhor caminho. Nem sempre o caminho que eles visualizam é o legal, está correto, está de acordo com a legislação. Então, a nossa função não é somente dizer não pode fazer, mas tentar encontrar caminhos legais para que aquela política pública que eles desejam implementar no município saia do papel. Uma coisa que a gente já falou muitas vezes aqui, e acontece muito, às vezes o gestor ele tem uma boa intenção, ele quer fazer e tudo, mas a máquina pública é muito diferente do privado, não basta ter dinheiro em caixa. Exatamente. E aí por isso vocês existem ali, porque precisa passar por vocês, eles precisam consultar se aquilo, né, dá para fazer, e se dá para fazer daquele jeito, né, passam por lá, acredito que as licitações da vida, aquelas coisas todas lá. Como é que funciona a rotina, esse dia a dia de vocês lá? Então, quer explicar um pouquinho, Marcelo? Vai lá, vamos dividir. Complementando aqui a nossa ilustre doutora Graziela, na Procuradoria a gente tem várias atuações diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre o PROCON, né, que também hoje está alocado na Procuradoria-Geral. Um trabalho também muito técnico, né, de atender o consumidor pouso-alegrense e não só, da região como um todo, né? O PROCON hoje, ele atende não só Pouso Alegre, mas também Congonhal, Senador José Bento e Estiva. Só no ano de 2025, para vocês terem uma ideia da demanda que nós tivemos cerca de 11 mil atendimentos. Uau! Entre eles, né, orientações à população, e desses atendimentos foram registrados, né, aqueles que não tiveram sucesso orientativo no primeiro momento, né, de resolução das demandas, cerca de 3.200 registros de reclamações. Isso, né, em desfavor dos CNPJs. E um dado muito interessante, que desses 3.200 registros, reclamações, foram em torno de 70% resoluções feitas administrativamente. Ou seja, que o próprio PROCON conseguiu resolver as questões sem ter que levar isso para o Poder Judiciário, né? Então, isso também desafoga um pouco, né,
o Poder Judiciário, e não só isso, né? Isso demonstra também uma assistência de qualidade à população, né? Em face dos seus direitos consumeiros, e também quando há aquelas dúvidas pertinentes de consumo, né? Uma outra dado importantíssimo também que sempre vale a pena a gente trazer, que dentre essas reclamações, o que nós temos hoje como seriam as 3 maiores reclamações. Eu né? ia perguntar isso já. Seria instituição financeira, né? Fraudes bancárias, há uma alta demanda, e também em relação aos consumos de luz e água, né? São também demandas altas hoje de reclamações. Mas fora isso, nós temos uma grande gama, né, de reclamações e, como eu bem trouxe aqui, né, 70% dessa gama toda é resolvida de maneira administrativa, do empenho muito grande lá dos nossos servidores. Isso ajuda demais, né? Porque eu acho que tem um desgaste muito grande. Agora, principalmente final de ano agora, vai acontecer no início do ano que vem entra muita reclamação em janeiro, não entra? Pelo menos é a ideia que eu tenho. Entra, e agora nesse próprio período, né, de Black Friday, há muita orientação, né? Então, assim, quem precisar de orientação pode estar recorrendo lá ao PROCON, que está de portas abertas para atender a população da melhor maneira possível. Muito, muito legal. Quando a gente fala do setor de vocês, né? Vocês são, vou falar assim, conselheiros, né? Vocês estão ali o tempo todo para consulta. O que a maior parte das empresas hoje está adotando, né? Eu vejo aqui a gente tem podcasts aqui de ordem empresarial e hoje o empresário ele não recorre mais ao advogado depois do problema. Hoje ele adotou dentro da empresa algo parecido, né, com a procuradoria. Ele tem ali um corpo jurídico quem ele consulta sempre para fazer as coisas. Isso a nível público a demanda é gigantesca, né? Gigante. Como que acontece lá? Na verdade, a procuradoria ela atua no consultivo e no litigioso, né? Sim. Então, antes de eu entrar nessa tua pergunta, no litigioso hoje nós cuidamos de mais de 10 mil processos judiciais. Uau. Então, assim, é uma demanda muito gigante, né? Então, é distribuída entre os 7 procuradores que nós temos lá, procuradores de carreira, e no gabinete da Procuradoria Geral, né? No meu caso, que fica sobre o meu comando e do Eric, que é o nosso subprocurador, a gente tem em torno de uns 60 processos, mais ou menos, né? Que são processos com uma repercussão maior, enfim. Então, esses a gente acompanha mais de perto. É impossível acompanhar os 10 mil, mas, assim, Sim. de um modo geral, a gente consegue ter uma ideia e uma gestão de todos eles, claro, né? E além da parte judicial, que nós cuidamos, tem a parte consultiva que é muito forte, né? Então, Carol sabe bem, Carol ajuda a monitorar as nossas entradas lá, né, Carol? E então, assim, a demanda é muito grande, vem de todas as secretarias, e eu falo, né, eu brinco que a procuradoria é um aprendizado muito grande, é uma escola, porque às vezes a gente começa o dia falando de trânsito, termina o dia falando de saúde ou educação, enfim, passa 3, 4, 5 temas num dia só para a gente lidar. E aí vem as dúvidas dos secretários, né, com relação a cada um relacionada à sua pasta, e que nós tentamos aí auxiliá-los e aconselhá-los da melhor maneira possível. A Carol tá diretamente nesse, e o Marcelo também, nos pareceres, né, consultivos. Né, Carol? Muito problema chega lá, Carol. Então, na verdade, eu acho que chegam menos problemas e mais, como você falou mesmo, assim, uma atuação preventiva para evitar problema, né? Para evitar que ele aconteça. Né? Então, assim, é um trabalho importante, porque via de regra, a gente nem pode esperar, né, que todo funcionário público tenha conhecimento jurídico. Sim. Então, eles nos consultam para poder tomar decisões, porque eles têm competências regimentais, então a competência é do secretário, mas então para tomar uma decisão assistida, eles consultam a procuradoria, e o nosso trabalho é fazer essa pesquisa e auxiliá-los na tomada de decisão. Então, a gente realmente, é o que a doutora Graziela falou, a gente trabalha ali com uma demanda desde, sei lá, planejamento urbano, pedidos de isenção, que também aparecem, Sim. né? Por exemplo, isenção de PTU, isenção de alvará especial, uma taxa de alvará especial. Então, o nosso trabalho ali, na verdade, é um trabalho muito interessante, né? A gente está sempre estudando, Porque tem que estar o tempo todo se atualizando. E é o que você
comentou também, né? As secretarias ali, tem secretarias que acabam se conectando a outras, né? Sim. Sim, Por uma necessidade do município. Mas vocês estão conectados a todas, a todas. É. porque vai ter que entender e entrar dentro de todas para aconselhar e, inclusive, para tomar essas decisões baseado naquilo que vocês vão levar, né? Com certeza. E ontem foi muito engraçado. Ontem eu tive uma reunião com o secretário de obras e o superintendente de obras. E eu, depois que eu termino a reunião, eu fico pensando, né? Então a gente começou falando de bomba, de bombeamento de água, de espessura de cano, de repente a gente estava falando de jazigo. Então, assim, é muito rico, sabe? Sim. E é muito interessante, a gente aprende muito. E um papel importante da PGM hoje, que eu vejo, é a humanização do atendimento e a interligação das secretarias. Eu acho que a PGM, pelo que a gente ouve falar, escuta falar, ela sempre foi muito distante. O jurídico é muito distante, as pessoas têm muito medo do jurídico, né? Anteontem mesmo, uma servidora pediu uma reunião comigo, eu a recebi, ela e outros 2 servidores, e depois, finalizada a reunião, ela falou assim, nossa, eu imaginava você outra pessoa, ranzinza, brava, e não é o nosso papel, né? Sim. Nosso papel é humanizar o atendimento e tentar encontrar uma solução viável para todo mundo. E eu acho que o papel nosso hoje é essa aproximação, a aproximação das secretarias, a interligação entre elas, porque todas elas precisam falar a mesma língua e às vezes uma questão demanda 2, 3 secretarias, então a nossa função também é essa aproximação entre todos. Mas você entendeu o meu comentário nos bastidores, né? Sim. Né? Porque a impressão que as pessoas têm de algumas profissões é diferente, muitas vezes, da realidade. Sim. Quando vocês chegaram aqui sorrindo, né, e tal, é igual eu falei pro pessoal de finanças, também rindo, brincando. Falei, quem mexe com dinheiro e quem mexe com processo, né, Difícil estar muito alegre, está né? muito feliz, assim. Mas é legal isso, porque isso mostra uma outra realidade daquilo que vocês fazem no dia a dia. Sim. Eu acho que a humanização no atendimento, e a gente nem precisaria falar disso, porque a gente está lidando com outras pessoas, né, com outro ser humano o tempo todo, independente da seriedade do que for. Sim. E tudo mais, isso acaba deixando leve o negócio, né? E é legal Mas, e ver o vocês jurídico fazendo isso. não é o dono da verdade. Sim. Sim. Né? Então ali realmente é uma tomada de... Existem outras questões estratégicas, né? Então o jurídico está ali como um apoio. Então eu acho que isso vem muito da Grazi, a doutora Graziella, nossa colega Grazi, Sim. ela é essa pessoa. Então assim, ela acabou trazendo também, contribuindo para esse clima de... essa perspectiva, essa tomada de postura, sabe? Que é a melhor possível mesmo. Sim. Porque o trabalho é coletivo. Eu trabalho muito com liderança. Eu falo que um líder ele influencia uma cadeia toda. É. Sim. E é legal você falar disso, porque assim, à medida em que a pessoa que está na ponta, ele tanto assume toda a bronca, porque a gente sabe que é assim, né? Eu nunca vi jogador ser mandado embora, né? Eu vi técnico. Exatamente. Porque quando o resultado é errado lá dentro, né, é o técnico que vai. Então, ele pode influenciar de maneira positiva e negativa, é uma escolha, e é legal ver isso, ver as pessoas influenciando, né, para ter essa leveza, para ter essa tranquilidade. Quando me mandaram, que me mandam assim, né, e eu vou escolhendo ali as pautas que a gente vai abordar, e é interessante que mandaram para mim, a gente vai separar aqui a Grazi e tal. Eu falei, só de ter chamado, né, de Grazi, eu já fiquei muito tranquilo. Eu falei, né, vai ser leve. E essa impressão que tem de proximidade, né, de acolhimento, ainda mais ali na área de vocês, que tem. O cara vai chegar lá Todo mundo chega sonhando. com problema. Sonhando ou com problema. Nos 2 aspectos. E você vai ter que ser real com ele. Sim. E você pode fazer isso com um sorriso no rosto, Com né, certeza. com leveza, para fazer Agora vamos falar de PROCON, vamos falar de reclamação, né? Porque, assim como a gente comentou, vai ter muita gente agora movimentando isso, e esse banco de reclamações, como é que funciona? Quais são as etapas? A pessoa, comprei na Black Friday, deu errado. O que eu tenho que fazer? Onde que você vai entrar?
Olha só, o primeiro passo pode ser feito, né, uma consulta no próprio PROCON, né, aqui do município, para se de fato se aprimorar dos seus direitos, né, verificar aquilo que são os deveres e obrigações de ambas as partes, e aí se tentar um primeiro contato com a própria empresa, né, para verificar se há amigavelmente uma solução. Não tendo essa solução, pode ser feita a realização da reclamação via PROCON, que aí o PROCON vai notificar, né, esse estabelecimento comercial, né, esse eventual estabelecimento comercial, para que ele possa também, em face do contraditório e ampla defesa, prestar lá as suas informações. De maneira administrativa, no primeiro momento, né, pode-se ter uma resposta positiva, não tendo isso encaminhado para uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, ambas as partes tentam chegar em um acordo, né, dentre os direitos que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor e, né, na hipótese que não podemos descartar, né, que às vezes ocorre, como eu disse, né, 70% a gente tem essas demandas de maneira satisfatórias, aí tem que se buscar o judiciário. E aí, nesses casos, geralmente se busca o GESP, né, para que se possa lá pleitear o direito. Mas, independentemente, eu vejo que o primeiro passo é se pautar de quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, né? Porque informação, eu acho que é o basilar, né? Você tendo informação, você consegue entender melhor a questão, o caso em si, e tomar ali a melhor decisão. E tem também tem uma parte orientativa também, porque de repente a pessoa pode chegar lá e achar que tem direito e chegar lá e você falar para ela, não, fulano, até aqui você tinha direito, daqui para frente você não tem mais, eu acho que vai ser uma perda de tempo você tocar isso adiante. Sim, né? Tem isso porque também. Tem prazos que tem que ser observados no primeiro momento, né? Às vezes ainda pode estar dentro do prazo de carência, então a informação no primeiro momento, ela é importantíssima. Muito legal. A informação é libertadora mesmo. Com né? certeza. Acho que por isso que criaram a procuradoria dentro da prefeitura, né? Para trazer essa libertação ali. E são muitas regras que é preciso seguir, que precisa observar, né? Muitas, são infinitas, né? O direito, o poder, a legislação que regulamenta ali as decisões públicas, elas são controladoras, vamos dizer assim. Então, eu vim da iniciativa privada, então a vida inteira eu advoguei para empresas, né? Sim. Então, quando eu recebi o convite, eu aceitei e comecei efetivamente a trabalhar para o município, eu tive muita dificuldade. É um choque, É né? um choque muito grande. Às vezes você quer fazer e você está amarrado. Então, assim, os secretários, né, os demais gestores, eles têm a mesma dificuldade que nós que temos ali que auxiliá-los. Então, são os controles e são necessários, né, para garantir a transparência, para garantir a integridade das decisões, né, que sejam as melhores para o município, para a população. Então, a gente esbarra em muitas burocracias, mas a nossa função também, enquanto corpo jurídico, é tentar desburocratizar de alguma forma, encontrar meios menos burocráticos para que se resolva da melhor maneira possível. E uma das coisas que a gente tem feito muito lá é receber a população, receber os cidadãos com demandas, né, que têm demandas demandas administrativas ou judiciais em face do município. Nós temos recebido eles lá também para dar uma resposta mais segura, talvez, para eles, para diminuir a ansiedade ou a expectativa, né, para que eles não fiquem tanto tempo esperando uma decisão. Enfim, a gente tem adotado essa postura de chamá-los para conversar também, né? Quem pede uma reunião na PGM com relação a alguma demanda que tem contra o município, a gente recebe também, para aproximar mesmo o município da população. Muito legal. Você falou aí que o trabalho de vocês ele interfere diretamente na questão da transparência do município, né? E Pouso Alegre recebeu esse selo diamante no Índice de Transparência do Programa Nacional de Transparência Pública. Diretamente esse selo diamante ele não é qualquer lugar que recebe, né? E eu, pelo menos até onde eu me lembro, Pouso Alegre é a primeira vez que está vivendo essa quantidade de coisas. Tiveram aqui o pessoal da educação, receberam vários prêmios, passaram aqui várias secretarias que destacaram, né,
esse destaque, ganharam a nível nacional 3º lugar em melhor projeto, né, na área de drenagem. Sim. E esse prêmio Transparência está ligado diretamente com vocês, Sim. essa orientação, essa direção que vocês trazem, né? Como que é olhar para o município e ver uma cidade como Pouso Alegre vivenciando coisas assim, inclusive que passam por vocês ali? Olha, para mim, eu até arrepio de falar, assim, né, do nosso trabalho contribuindo para o crescimento da cidade. Às vezes a gente, no dia a dia, a gente não para muito para pensar, é tão automático, né, a Sim. gente chega... A gente vive no automático. a gente vive no automático, nosso trabalho meio que não tem fim, às vezes a gente estende além do horário que ficamos lá, né? É impossível a gente dar conta de tudo, mas ver o nosso trabalho contribuindo para o crescimento da cidade, quando a gente analisa, por exemplo, né, Carol, um protocolo de intenções, por exemplo, de uma indústria que quer expandir os negócios em Pouso Alegre, né? A CIMED, por exemplo, que está expandindo, Sim. que apresentou o protocolo de intenções, e infinitas outras, né? Que tem apresentado aí, mostrado interesse em investir no nosso município, isso é muito legal. E isso passa tudo por nós, né? Então, a análise de protocolos, enfim, é muito legal a gente contribuir com o nosso trabalho, a gente chamar todo mundo, sentar na mesa para conversar, olha, não tá legal, a gente precisa melhorar isso, aquilo, e aí vem o retorno, a empresa acolhe as nossas orientações, adapta ao que precisa ser feito para que ela possa realmente deixar o seu dinheiro aqui, né, investir seu dinheiro aqui e, consequentemente, contribuir com o município e com a população. Sim. A Grazi está falando, já estou chamando de Grazi já. A Grazi está falando ali, né, da intenção das empresas em expandir e tudo mais. Eu tive lá na pedra fundamental da expansão e tudo mais. Eu achei interessante o governador, né? Ele é governador de Minas, ele não tem só Pouso Alegre. Tem 853 municípios ali e ele destacou e frisou muito bem a vocação para o crescimento que Pouso Alegre tem, né? Como que vocês enxergam, Carol? Como que você olha para isso? Vocês não estão na procuradoria de qualquer cidade, né? Vocês estão na procuradoria de Pouso Alegre, que a gente entende, segundo o Coronel Dimas, o trem bala do sul de Minas, né? Então, eu assim, me sinto muito privilegiada também por integrar essa equipe, que é encabeçada pela Grazi, que imprime ali a sua marca, a sua gentileza, o seu profissionalismo. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada por pertencer a essa equipe e por fazer parte, né, desse momento, desse processo de crescimento de Pouso Alegre. Realmente, né, ali a gente analisa, por exemplo, o protocolo de intenções, a gente sabe o potencial dessas empresas, o quanto elas querem investir na cidade. Sim. Então, a gente trabalha também quando há, por exemplo, uma violação, né? Então, uma violação no processo de licitação, a gente também atua. Então, visando o quê? Visando também, né, a punição, a evitação, né, de novas posturas que infringam a lei. Sim. Então, assim, a gente ali se sente realmente parte de uma máquina que ela roda sozinha, como o Coronel Dimas falou, né, Pouso Alegre é muito potente. Só que para que ela rode melhor, para que ela rode com mais transparência, né, a partir do princípio da legalidade, então a gente ajuda nesse processo. E realmente, assim, não é qualquer PGM. O impacto de Pouso Alegre na região é imenso, né? É uma cidade que não só a prosperidade de Pouso Alegre, é a prosperidade da região. Sim. Então, é muito gratificante, né, Marcelo? Sim. E complementando, né, a doutora Carol, se analisar hoje as demandas de todo o processo administrativo, né, que envolve alguma questão técnica, ela caminha em paralelo com o direito, né, porque eu preciso alinhar as duas temáticas para que lá no final se tenha um resultado satisfatório. Então, né, essa consulta que é feita à Procuradoria, a Procuradoria se empenha em pesquisar do assunto, né, se debruçar na temática e entender melhor a questão para que lá no final da ponta ela possa dar também uma resposta que seja não só satisfatória, mas que venha a agregar, né,
dentro daquele procedimento em específico. É lógico que, né, tem muitos casos que nós não gostamos de dar um parecer que seja um não, né, doutora Grazi? Mas a gente pode ter certeza que nós sempre trabalhamos para tentar encontrar uma solução que seja viável. Então, assim, gosto muito de dizer isso, que as duas áreas, elas caminham de maneira paralela, né? Uma depende da outra para que lá na ponta se tenha resultados bons. E bons não só, né, para a prefeitura, sim, para o executivo, mas para os municípios. Sim. Eu gosto muito de lei de tudo, né? Até bula de remédio. Gosto demais. E eu lembro de ter lido um livro que falava que o direito ele nasce para a gestão, ele nasce para o governo, né? E aí eu lembro de ter comentado com um amigo, eu falava assim, nossa, uma coisa que eu exigiria, né? Que todo gestor público tivesse formação na área do direito, assim como todo pastor e padre na área de psicologia, né? Que são formações que agregam muito ali na hora de exercer aquilo, porque você gerir uma cidade do tamanho de Pouso Alegre, vamos falar a verdade, a casa da gente já dá um trabalho danado, e às vezes 3, 4 pessoas ali, então você sempre vai ter resistência, sempre vai ter pessoas que falam contra. Eu acho de uma irresponsabilidade gigantesca as pessoas que trabalham contra a cidade, né? Porque isso afasta o investidor, isso afasta o investimento, a riqueza da cidade. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma cidade que tem uma arrecadação boa, né? O pessoal da educação passou aqui e falou que a questão do investimento na educação, não sei quantas 1000 refeições, eu com o Carlinhos ficamos aqui, rapaz, eu vou viver a minha vida toda, não vou comer tudo isso, né? E boa parte é bancada pelo município. O município hoje ele investe em educação e outra área acima, né, do que pede. Então a gente vê tudo isso e a gente fala como que é importante a área de vocês atuando ali, né? A gente tem recentemente agora o anúncio aí da questão da ponte estaiada, do viaduto que vai trazer, né, eu vejo como um investimento fantástico, não só na mobilidade, mas também na questão, acho que várias coisas, né? Porque a ponte estaiada vai virar cartão postal. É o primeiro ponto. A mobilidade vai ganhar com isso, com certeza. Mas a cidade passa a ser vista de uma outra forma do lado de fora. Isso passou também lá por vocês tiveram que entrar ali para verificar, para olhar? Ainda não, porque isso é um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, com o nosso prefeito, mas o coronel fala, e eu acho muito legal a visão que ele traz, né, a gente não tem que pensar em Pouso Alegre hoje só, a gente tem que pensar em Pouso Alegre daqui 50 anos, e é verdade, né, e a questão da mobilidade urbana e infinitas outras coisas, a cidade está crescendo, então a gente tem que pensar em como a educação vai ser, em como a saúde vai ficar para atender tudo isso que vem para Pouso Alegre. Então, essa responsabilidade de enxergar o futuro é muito grande. O que a gente vê, o que eu vejo, assim, o que eu sinto, o que eu senti nesses meses de PGM, né, é que muitos vão empurrando com a barriga, como dá. Então, a gente tem demandas lá de 2013, 2012, 2000 não sei quanto, então a gente vem tentando, de alguma forma, chamar a responsabilidade para resolver já, agora, ajustar, né? Porque não justifica a gente empurrar com a barriga, deixar para o outro resolver. Então a gente tem muitas heranças. E nas heranças a PGM trabalha também para tentar equalizar isso, para tentar não deixar herança ou tentar minimizar a herança para o futuro que vem. Né? Então essa visão de futuro, de gestão, ela é muito importante, porque a gente administra não só para a gente administra para todo mundo, né? E essa visão do coronel, essa visão do nosso prefeito, e eu fico muito feliz ele nos dá muita liberdade de trabalho. A minha preocupação quando fui convidada a assumir era não ter liberdade de trabalho, liberdade de decisão, liberdade de orientação, e essa liberdade a gente tem, e tenho certeza que não só nós na Procuradoria Geral, mas todas as secretarias, sabe? Então, assim, é uma equipe, eu que tenho contato, nós que temos contato diretamente com todos os secretários. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na prefeitura foi conhecer cada um deles, sentar para
tomar café com cada um deles. Então, assim, nós temos pessoas de muitas boas intenções dentro da administração pública, dentro dessa administração. Então, a gente precisa garantir meios para que esses trabalhos, né, para que essas cabeças pensantes executem os projetos dela. Funcione bem. E todo mundo sai ganhando, né? Eu acho que trabalhar contra, as críticas fazem parte, e tem que fazer, porque eu acho que é a forma de contrabalancear e de colocar a gente para frente, mas a gente tem que, independente de oposição ou não, a gente tem que pensar no melhor. Sim. Né? Você falou um negócio aí que me chamou a atenção, as heranças, né? Coisas de 2013, 2000... É muito comum isso, e eu vejo assim, do meio político, aquela coisa assim, o cara fica 4 anos, mas deixa aquele rastro, né? E isso acontece muito. Isso atrapalha muito o trabalho, o andamento, inclusive ver dessa forma que hoje eu vejo muito isso, porque algumas coisas que todos que passam por aqui falam, da liberdade que é dada para trabalhar e da visão, né? Vamos pensar Pouso Alegre para 20 anos, para 50 anos, trabalhem, façam, né? E isso parte muito do coronel, né? Ele tem muito essa linha. Hoje vocês adotam isso para vocês também, e isso está muito alinhado, né, lá dentro. Muito. Acontece muito. Muito, muito. O que a gente quer é resolver. Né? Então a gente não deixa o problema em cima da mesa, não. Então, se a gente tem dúvida, a gente não sabe como vai resolver isso. Então, vamos chamar todo mundo que está envolvido nessa questão e a gente vai tentar resolver de alguma forma. Porque arrastar o problema só atrapalha a cidade crescer, né? A cidade se desenvolver, atrapalha o cidadão lá na ponta que está esperando aquela política pública sair do papel. Então, a nossa visão hoje de PGM é caminhar. Né, andar com o problema, tentar encontrar alguma solução. Você acha que se deve a esse pensamento o resultado de tanta obra sendo entregue, de tanta coisa acontecendo, cara? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que é um pensamento transversal, né, que atravessa as secretarias. Inclusive, também até é interessante, Grazi, que só acho que assim, essa modernização também, olhar para frente, né, buscando sempre um trabalho que ultrapassa o período, né, esse período agora de 4 anos, um trabalho que fique, um trabalho que construa uma raiz sólida, né, profunda, mas também a modernização da administração pública. Então, por exemplo, recentemente houve a criação da Câmara de Conciliação e Mediação, e a Grazi também é a presidente desse projeto. Então, assim, é o quê? É sempre tentar encontrar alternativas a uma resolução lá no judiciário, né? Então, uma tentativa de resolução por meio do diálogo, uma construção conjunta de uma solução, porque também os dados, eles mostram que quando as pessoas sentam e constroem uma decisão, claro, dentro dos limites, né? Porque a administração pública trabalha dentro daquilo que é possível, né? Dentro da legalidade. Então, é claro que existe um limite ali que a administração não pode ultrapassar. Mas, quando se constrói de modo coletivo uma solução, a tendência é que ela seja cumprida. Então, a administração pública tem dado também esses passos, né, de se desenvolver. Então, até é interessante falar sobre isso, né, Grazi? É verdade, nós não tínhamos tocado nesse assunto. Foi um projeto que nós conseguimos implementar esse ano. Então, começamos aí com a Câmara de Resolução de Conflitos dentro da PGM. Então, é a modernização mesmo das tentativas de solução, tanto judicial quanto administrativa, para evitar levar mais problemas para o judiciário, para tentar ajudar a desafogar o judiciário e também evitar que novas demandas surjam. Então, nós já temos alguns procedimentos em análise, né? Então, eu presido a Câmara, a Carol é uma dos membros que compõem a comissão, nós temos um procurador de carreira coordenador e mais um outro servidor da Secretaria de Finanças. Então, a tentativa é realmente desafogar tudo isso, modernizar as tomadas de decisão, né, e evitar a judicialização e que os problemas se arrastem para outros resolverem. Eu sou o cara que vai pegando as respostas e vou formulando as perguntas, né?
ela falou que vocês não gostam de deixar problema lá, vocês gostam de resolver a coisa, resolver o né? problema. A Câmara da Resolução surge para isso, né? Você concorda comigo que levar esse negócio para o judiciário ou deixar isso para lá é passar o problema para a próxima gestão? Ou eu estou errado? Não, sem dúvida alguma. E não só isso, né? Você tem todos os custos, porque um processo que caminha hoje, ele não é barato, né? Sim. Ele é custoso, ele é moroso, né? Ele tem um desgaste também psicológico das pessoas que estão envolvidas e às vezes esperam por uma solução. Então, nesse ponto, a Câmara ela vem sim, né, para ser mais um viés de pacificação, de solução de conflitos dentro do âmbito do município e tem muito a agregar. Não só como isso, como as recentes reformas que foram feitas, né, no âmbito do município, das legislações. Recentemente, se eu me recordo aqui, foram feitas a atualização do plano diretor, do Código de Obras, do Código de Posturas, né? Tem outras matérias ainda que externamente estão em estudos. Então, o município está tendo esse olhar, né, de integrar, sem dúvida, o melhor para o contribuinte. Reforma tributária Ai. impacta lá? Muito! Na verdade, impacta diretamente, né? Sim. Porque as dúvidas da Secretaria de Finanças com relação à reforma vai parar em nós, né, em algum momento. Sim. Então, com certeza, é um grande desafio para nós aí nos próximos meses. Elas estiveram aqui e eu fiz a mesma pergunta, né? Já sabendo da resposta, mas eu vejo assim que vai ter um período de adaptação e tudo, mas a gente sabe que vai acontecer muito, a demanda vai aumentar muito. Né? Eu vejo pelos empresários que passam aqui, né? Eu vejo que eles já estão preocupados, né? A prefeitura aqui deu um passo nesse sentido ao futuro, porque já começou a trabalhar essa coisa da reforma desde já. Sim. Mas eu vejo assim que tem muita gente ainda despreparada e vai ter muita gente que vai deixar para os 45 do segundo tempo. Vai, assim, e a gente só consegue ter dimensão, ideia, né, dos problemas quando foi implementado e começar a funcionar realmente. Aí as dúvidas vão começar a aparecer, a lei, né, ela não consegue abranger tudo, então tem as lacunas e essas lacunas vão para nós, Sim. em algum momento. À medida em que vão chegando essas dúvidas de diversas secretarias, já se pegou, né? Porque vocês são da área do direito, mas já se pegaram falando de trânsito, de obra, de coisas tudo. que... Todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Planejamento, loteamento, né? O planejamento urbano, saúde, uma medicação que precisa, ou, não sei, um adolescente que a gente tem que buscar em alguma cidade, né? Que está diretamente ligada à Secretaria de Políticas Sociais, por exemplo. Alguma obra, enfim, de tudo. Cada dia lá é uma diversão. Regularização dos jazigos do cemitério. Regularização dos jazigos do cemitério. Então, assim, totalmente atípico. É muito rico, assim, são muitos assuntos, né? A educação, enfim, tem de tudo. E assim, você falou do jazigo, eu tô pensando aqui, né? Poxa, a gente não pensa nisso de jeito nenhum. As pessoas evitam até falar desse tipo de coisa. Aí você pensar que tem uma regulamentação. Né? E tem que ter, né? E tem que ter. Para funcionar tem que ter. A gente nasce e vai morrer, né? Então, é a única certeza que a gente tem. Mas tem de tudo, né? E aí a gente vai aprendendo, né? Cada um é bom, é melhor numa coisa. Sim. Além disso, além das demandas das secretarias, por exemplo, na PGM a gente tem direito de trabalho também, então servidores que terceirizados que demandam a empresa e o município. Então, assim, a gama de assuntos é riquíssima, assim, é muita coisa. Como vocês falaram, é uma outra faculdade, né? É uma outra faculdade. E com várias disciplinas diferentes. Exatamente. Porque, na verdade, vai ser trazido ali os temas mais diversos possíveis, né? Qual que foi a coisa mais diferentona, assim que vocês chegaram? Diferente, vamos lá. Para mim tudo foi. Mas assim, a que você falou assim, nossa, não imaginava que... Na verdade, assim, eu acho que diferente
eu não vou lembrar agora, assim, mas o que me chamou a atenção, eu chegava exausta em casa, no fim do dia parecia que eu tinha passado um caminhão em cima de mim, mas o esforço de entender todas as matérias, né? Sim. Então, essa diversidade, você começar o dia falando de um assunto e terminar falando de 2, 3 diferentes, então isso para mim foi bem desafiador. Então, quando eu cheguei finalizando com a finalização do projeto da Guarda Municipal. Sim. Então, não conhecia nada. Eu lembro que era um camalhaço de documentos, né? O projeto, tudo que deu origem àquele projeto. E a reunião que eu ia participar era 2 dias depois. Então, eu tive que me debruçar em cima daquilo para poder entender, né? E efetivamente participar dessa reunião. Então, e era assim, eu saía buscando os assessores que sabiam. Você sabe um pouquinho disso aqui? O Marcelo trabalhou muito tempo na Secretaria de Planejamento Urbano. Então, assim, ele entende todos os loteamentos de Pouso Alegre. Todos os loteamentos que você quiser saber, pode perguntar pro Marcelo, que ele sabe. Vou te procurar. Então, assim, tem uma reunião, não sei com quem, sobre o loteamento X. Marcelo, você sabe? Sei. Então, vamos falando para mim, vamos embora para a reunião. E é assim. Então, isso para mim foi diferente, né? Essa diversidade de coisas e para mim, sempre, eu falo sempre que para mim é o dobro de estudo. Se você gasta 1 hora, eu tenho que gastar 2, porque eu não tinha familiaridade com o tema, né? Sim, sim. E a gente entender essa diversidade ainda tudo bem. O problema é o tempo, né? O time que as coisas acontecem. É para ontem. Tudo é para ontem. Que lá... O computador tem hora que você tem lá 10 abas abertas ao mesmo tempo, você vai migrando dos assuntos, porque você não consegue parar um minutinho sem aparecer uma nova demanda, né? Que às vezes a gente precisa dar uma resposta também com celeridade. Então, mas é um trabalho, sem dúvida alguma, satisfatório. É igual eu lá em casa, então. Eu pergunto pra minha esposa, o que você quer que eu resolva primeiro? Ela falou, se você conseguir resolver tudo. Né? Eu vou ficar feliz. É mais ou menos assim mesmo, porque e tudo tem urgência, o serviço público tem urgência, né? Então, dentro dessa quantidade de trabalho, a gente tenta priorizar aquilo, né? Colocar numa ordem cronológica aquilo que precisa ser atendido primeiro. Eu vou perguntar já sabendo da resposta, tá, Carol? Lê muito? Lê muito. Lê muito lá e fora. Então, até é interessante, né, o que a Grazi acabou de falar, de quando ela chegou lá, ela teve que ela é um mundo novo, porque realmente é um mundo novo. Eu acho que, a não ser que você trabalhe no serviço público, né? Para quem está familiarizado com o serviço público, pronto. Agora, para quem chega ali, sempre vai ser um mundo novo. Então, o trabalho é um trabalho de estudo ali e de estudo fora. Então, até o que você comentou, né? Qual que foi lá, quando você chegou, né? Eu me lembro que o primeiro caso que eu tinha que analisar era sobre um pedido de isenção. E era um contribuinte que alegava ter uma doença. Então, ele gostaria de ter uma isenção de PTU. E assim, aí você fala, é uma coisa simples. Não é. Né? Você tem que buscar saber. Só parece. Você tem que buscar saber, né, na esfera federal, na esfera... Aí você vai começando a construir esse raciocínio, desde a esfera federal, a esfera estadual, a municipal. A isenção tem que estar prevista no município, né? Porque o município, a partir da perspectiva tributária, ele é quem vai definir os casos de isenção. Então, é um trabalho... Eu assim, me lembro que fiquei feliz, falei, nossa, consegui construir esse raciocínio. Então, e exige que você em casa, e no meu caso também, não vai ficar uma semana inteira para fazer aquele parecer, né? Então, para eu poder atender num prazo que eu entendi que era razoável, de uns 2 dias para construir esse parecer, fui trabalhar em casa. Então, Vocês muito levam legal. muito trabalho para casa. Muito. Tem que levar. E até assim, para entender a sistemática, né? Cada secretaria tem a sua expertise técnica numa determinada área. Quando o assunto ele chega na procuradoria, é porque não é simples, é que de fato é um assunto que já pegou lá, já. Né? A gente acha que isso a gente brinca sempre lá. Às vezes chega, parece que
tá tudo certo, mas tá simples. A hora que a gente vai ver, não é tão simples. Aí o Marcelo ainda brinca, por isso que veio pra cá. É verdade. Só caiu lá porque é quase a curva do rio, né? Ninguém Chega conseguiu lá, resolver. Agora vocês pensam aí como que a gente faz. Boa essa analogia, né? Porque se chegou lá, já tinha enroscado, né? No É. lugar onde resolveriam. A gente está caminhando aqui para o nosso final, e como a gente falou, né? Desde já agradecer vocês pelo tempo. Eu sei que a demanda, a correria, né? Vocês tirarem esse tempo para falar aqui com as pessoas, isso é muito importante. Eu gostei demais de ter conhecido vocês. E agora a gente vai para o nosso bate-bola, né? Onde a gente entra no CPF de novo. A gente não leva serviço para casa, entra no CPF. E agora vocês vão responder como pessoas comuns, né? São perguntas bem comuns. E eu vou fazer e você tenta responder em uma palavra, uma frase, né? Da forma mais rápida e natural possível, tá bom? O cérebro ele vai levar 1,3 milissegundos, né? Pra pensar? Para pensar. Uma manhã tranquila ou uma tarde com quem você ama? Ai, uma tarde com quem eu amo, com certeza. E quem que seria? A minha filha, Qual o nome dela? Ana Luísa. Um abraço para Ana Luísa. Fazendo aniversário hoje, 17 anos. Nossa, a idade boa. A minha tá com 9, tá naquela... Começando. Adolescente, difícil. É difícil, porque hoje gosta, amanhã não gosta mais. Exatamente. Né? E para mim, que sou homem, eu gosto das mesmas coisas tem muitos anos, né? Então, para mim, ainda tá dando trabalho entender, né? Uma palavra que muda tudo para você. Educação. Educação. E educação, no sentido de educação de ser educado, ou educação é educação? Não, eu ainda acredito, assim, no potencial do estudo, sabe? Sim. Da educação. Eu acho que muda tudo. Muda o jeito que a gente se vê, muda o jeito que a gente enxerga. A realidade. A realidade. Até o que você falou, né? De como a gente enxerga a cidade, o pertencimento à cidade, a nossa responsabilidade como cidadãos. Então, é a educação. E é legal isso, né? A pessoa ter orgulho de falar a cidade da onde ela é, né? Eu lembro que eu sempre viajei muito. E aí eu chegava nos lugares, eu sou de Minas, né? De Belo Horizonte? Não, sou de Pouso Alegre. Mas fica perto de Belo Horizonte? Não, fico longe de Belo Horizonte. Eu moro em Pouso Alegre, né? E aí a gente tem essa coisa de querer falar da onde a gente tá vindo, né? Isso é interessante. Um desejo pessoal para 2026. A gente já tiraram o ovo de Páscoa e colocaram o panetone, né? Então, já um desejo aí que você tenha para 2026. É difícil, porque são vários. Sim, vamos pensar um. Apertando. Olha só. Não consigo escolher um, você acredita? Então fala dois, São vários. Então vai, fala dois. Assim, eu gosto muito de cozinhar, né? Legal. E de inventar pratos. Eu gosto de assistir uns videozinhos de alguns chefes e ir lá inventar moda. Sim. Então, acho que se eu vou escolher um dos desejos cada vez mais tendo mais tempo para receber os amigos em casa, para poder ter todo mundo reunido. Eu adoro ter, né, o pessoal junto, confraternizando. Então, pode ser um desejo específico esse, ter sempre o pessoal junto em casa, reunido, podendo fazer comida para a turma lá, se esbaldar, né? Só não podem achar que a comida é ruim. Mas isso aí não tem esse perigo. Não tem jeito. Ele é do time dos que gosta de cozinhar. Eu sou do time dos que gosta de comer. De comer? Eu tô no time de comer também. Eu sou amigo de vários bons chefes, cozinheiros e tudo. Meu pai e minha mãe amam cozinhar. A gente passa mais tempo na cozinha do que na sala, nos quartos. Né? E realmente acho que a cozinha, a comida conecta as pessoas. Com né? certeza. Com certeza. E não tem coisa mais gostosa, né? É que nem assim, a gente brinca que a intenção do churrasco não é, sei lá, sentar, né, comer e ir embora, não. É que, de fato, seja demorado, as pessoas estarem lá conversando, batendo papo, né? Sim. Isso não tem coisa mais gostosa. Verdade. Não, e lembrando que a gente tá falando disso, né? Uma comida favorita. Ai, frango caipira, gente, delícia. daquele pezão é desse tamanho. Nossa, muito bom, eu adoro. A gente tem uma lembrança afetiva, né, da comida caipira. A minha esposa lembra do pai e eu lembro da minha avó.
né? Quando a gente come o frango caipira e tal, aquele bem da Amarelinho. roça mesmo, amarelinho. Olha, delícia. E eu não sei vocês, eu não consigo comer um frango caipira todo delicado, eu não, lambuzo até o cabelo, né? É, muito bom. Uma lembrança boa, Carol. Uma lembrança boa. Ah, eu acho que uma lembrança boa. Você acabou de me fazer me recordar uma lembrança boa de quando era criança. A minha mãe, ela tem muitos irmãos. Ela tem 14 irmãos. E assim, quando a gente era criança, juntava aquela criançada na casa da minha avó, na roça. Sim, É engraçado, né? Hoje a gente come muita proteína, né? sim. Mas quando eu era criança, era tanta criança que era um pedacinho de frango, né? Era quando tá Era um pedacinho de frango, muito arroz, muito macarrão, Sim. né? Aquele Tinha macarrãozão muito. No de domingo. molho. Era muito bom. E a gente era tão feliz, né? a gente era muito feliz. Eu lembro que no domingo era indispensável, né? A macarronada e a garrafa de Coca-Cola era 1 litro. 1 litro. E era um pouquinho para cada um. Pra Lá comer. na roça não Hoje, tinha se deixar Coca-Cola, um não. Hoje, se deixar 1 litro, eu tomo sozinho. Né? Né? Mas era uma felicidade simples, né? Né? E acho que a gente vivia assim, os primos, aquela Sim. bagunça, aquela gritaria. Que hoje a gente não tem Hoje a mais, gente né? Na não tem correria. mais. As famílias diminuíram também, Também. né? Eu vejo assim, a minha irmã tem um casal de filhos, eu tenho uma filha, a minha menina pede muito um irmãozinho, a gente vê que tudo diminuiu, tudo ficou mais silencioso, né? Tudo ficou Sim. mais calmo. É. E era legal quando era essa bagunça, né? Nossa, é muito bom. As férias eram marcadas, Com a reunião de todo mundo. um ia na casa do outro e fazia Passava aquela... um mês na casa das avós. Não, de manhã a gente ia lá com meu tio para tirar leite da vaca, Sim, comer, né, com farinha e café. sim. É, muito Delícia. bom. Muito bom, muito bom. Um momento difícil vivido. Difícil vivido? Uhum. Olha só, tem uma questão muito particular, que há um tempinho atrás eu fui diagnosticado com uma doença em específico, Uhum. e aí foi um momento um pouquinho chatinho, sabe? Sim. Até assim, a adaptação, né? Hoje, graças a Deus, já tá tudo bem, já voltei a ter a minha vida social tranquila, Sim. né? Mas foi uma fase um pouquinho que impacta, né? Todo mundo. Então, graças a Deus, hoje tem que agradecer a Deus que esse momento já passou, né? Sim. E tá tudo. Tirou tudo bem. alguma lição desse momento? Sim, eu acho que às vezes a gente tem que não só valorizar mais as pessoas que estão ao nosso redor, né? Principalmente os nossos familiares mais íntimos, né? Os nossos pais, os nossos irmãos. Uhum. Porque quando às vezes as coisas ficam um pouquinho apertadas, é eles que vão ser o seu suporte, né? Basilar. Então acho que assim, a estrutura familiar nesse ponto, ela é muito importantíssima. E se aprende a valorizar mais, né? Sim. Não só a família, mas como os momentos com a família em si. Eu até perguntei isso porque assim, eu estava no auge da minha carreira, no auge da construção de tudo, e eu fui para o hospital num dia, um sintoma, saí de lá 7 anos depois. Olha só. Nossa. E muda a vida completamente. Muda, Né? e assim, aquele cara preocupado, né? E a gente, por isso que eu perguntei do aprendizado. Eu me preocupava com coisas que depois eu entendi que eram Sim. supérfluas. Com certeza. Né? E passei a valorizar coisas que às vezes a gente na correria, na rotina, a gente acaba se esquecendo, que é a família, As coisas simples, as pessoas, né? A gritaria no final de semana e todo mundo junto. Eu acho que a gente foi sendo condicionado, né, para um outro caminho, e eu aprendi muito, viu? Eu falo assim que foi a melhor faculdade que eu fiz. Foi esse período de hospital, me ensinou muito. Um abraço que você daria em alguém que não está mais aqui. Ai, na minha avó, com certeza. Ai, meu A olho gente vai encher brinca. encher d'água. A gente brinca aqui porque assim, essa pergunta é a única que a gente mantém, né, para todos os convidados. Você acredita que 99% dos convidados respondem avó e avô? Eu tenho assim uma memória eu convivi com a minha avó até depois de mais velha, né? Até meus
30 anos. Então, assim, a gente tinha uma conexão muito legal. E ela era uma pessoa muito alegre, né? E eu me identificava muito, ela me chamava de alegria. Ela falou assim, a alegria chegou. Que legal. Então, eu tomava café com ela todos os dias. Então, todos os dias eu saía do trabalho ou da faculdade ainda na época, eu sempre passava lá para tomar um café com ela. Então, assim, Que bacana. E com a gente certeza. lembra, né, da avó, eu lembro da minha bisavó, da minha avó, fazendo bolinho de feijão com farinha de mandioca. Olha só. E a minha avó, minha bisavó contavam histórias. A gente sentava todo mundo e eles iam fazendo e contando histórias. Era melhor que a série da Netflix. por Com exemplo, certeza, com né? certeza. Uma cena na tua memória que merecia virar um quadro. Você fala Nossa, assim, nossa, se eu fosse fazer um quadro, eu queria essa cena aqui. que difícil. São Uma perguntas São bem, várias também. são perguntas bem profundas, né? Uma cena que mereceria um quadro. Nossa, gente. São tantas coisas, né, que a gente viveu que são impactantes, né? Que. Nossa, eu não sei. Uma cena que eu vivi. Ah, eu tenho uma que me veio agora à memória, que eu até comentei com a Grazi esses dias. O dia que a gente foi conversar, que a Grazi tinha acabado de receber o convite para se tornar PGM, coincidentemente a gente tinha agendado de conversar, porque eu também estava ali pensando profissionalmente sobre algumas questões, e aí eu fui lá na OAB, a gente conversou, fiquei sabendo, fiquei muito feliz por ela. A Grazi é uma pessoa com uma potência, que eu acho que ela agora ela enxerga mais, assim, eu acho que pra gente era mais claro, assim, mas Sim, mas a gente tem dificuldade de traçar isso pra gente, né? não é verdade? É. E aí eu saí dali, eu senti que eu contribuí um pouquinho pra esse processo da Grazi, assim, dela se empoderar, de falar, não, eu vou lá, vou fazer. E aí eu saí da PGM e eu gosto de ficar olhando Da placa OAB. de carro. Mentira, da OAB. Saí da OAB e eu gosto de ficar olhando placa de carro. Sim. E aí, na frente do meu carro, tava uma placa hora. E aí, aquilo me legal. marcou. Eu falei com meu marido, que a gente fica mandando placa de carro um pro outro, né? Aí eu Tá mandei. vendo? Cada um tem uma peculiaridade, tem uma Olha, mania. aí eu mandei e falei assim, nossa, será que foi uma... Será que Deus falou comigo? Ele falou assim, acho que falou. E eu sinto assim que é isso, né? Independente da gente trabalhar hoje juntas, mas eu acho que a gente sempre pode, dentro das nossas limitações, tentar dar uma boa palavra, né? Sim. Tentar contribuir com o processo dos outros. Então, eu acho que seria isso aí. Ah, Que que legal, legal, que legal. feliz. Eu guardo isso com muito carinho. E essas coisas marcam muito, né? Eu tenho mania de nomes, saber o significado do nome da pessoa. Os números chamam muito minha atenção, né? Tanto é que eu estudei a teoria do número, o número mais completo do mundo, né? 8? Eu tenho Será, não? Não, o 137. Nossa. 137? Eu não tenho afinidade com essas coisas, não. Não, eu também não. E aí são várias coisas, né? E aí vai marcando, né? Eu tenho um número que marca muitos ciclos da minha vida, que é o número 7. Então, todas as empresas que a gente tem, tudo que eu faço, todos os meus projetos têm o número 7. Olha que legal. Então, aqui é a G7, aí eu tenho uma produtora que é a Prod 7, né? Tudo, 7D, tudo tem 7. Eu tenho um projeto musical onde eu conto, né, a minha história, que eu falo assim, que é legal dessa experiência, por isso que eu perguntei do aprendizado. Eu fui lá, vivi aquele período, né, de 7 anos. E saí de lá, né, com 7 anos de sobrevida. Então eu teria como expectativa, no máximo, 7 anos, que acabava em 2019. E aí eu passei, aí liguei pro médico. Eu estava lá sempre, mas eu liguei para ele. Você Falei, errou, doutor, doutor. tô vivo ainda. Né? E assim, são várias situações que vão marcando, 7. E esses ciclos, para mim, eles são muito reais, sabe? E eu tenho essa mania com o número 7, com os nomes. Eu quero saber. Por que eu entendo que na Bíblia era muito forte essa questão do nome das pessoas para a época que elas estavam vivendo ou que elas buscavam viver. E eu falei, cara, será que isso tem a ver com o que a gente vive? Aí busquei o significado do meu nome. Aí desenvolvi um método, né, para empresas
para trabalhar a questão do sucesso da empresa. Porque a gente ouviu muito falar na administração, né, privada, de missão, visão e valores. Como consultoria, eu entendi que muita gente não sabia nem o que significava, era só a placa lá. Eu falei, não, a gente precisa começar um pouquinho antes disso, e a gente desenvolveu aqui na G7 Business o IPMM, Identidade, Propósito, Missão e Mensagem. Quando a empresa, o dono entende a identidade dele, né, aí a coisa funciona. Que nem você falou assim, a Grazi é uma potência e tal, só que ela ainda não... A gente tem essa dificuldade até a gente entender quem a gente é de fato. Sim. E aí a gente... Né, e não é ser orgulhoso, não. É você saber, pô, eu vou lá, eu vou dar conta, eu vou fazer, e acho que isso faz toda a diferença. Mas o quadro é de vocês, e eu já falei muito, né? Uma pessoa, uma palavra e um gesto, as 3 coisas. Bom, minha voz, saudade, um abraço. Que legal. Olha, e nem era a pessoa, né? Mas ele falou da avó aqui. Eu vou falar e vocês completam para mim, tá? Eu começo a frase e você termina. Tá. Eu sempre quis. Nossa, eu sempre quis ser quem eu sou. Muito Com bom, tá certeza. vendo? Eu sempre quis, Carol. Ai, eu sempre quis também. Acho que eu sempre quis. Eu sempre quis ser uma pessoa corajosa. E eu sinto que eu consigo enfrentar os desafios. Lembrando que a coragem não é ausência de medo, né? Eu Não, gosto de sentir medo. Não, Nossa, é agir medo faz mesmo com parte. medo, né? É isso mesmo. Eu sempre quis. Ter mais tempo e hoje eu consegui me organizar de uma maneira que eu tenho tempo para mim. Legal, gestão do próprio tempo, né? Muito bacana. E essa daqui é nova, vocês vão estrear Ai, ai. essa daqui, tá? Pra gente finalizar. Agora, já que a gente reafirmou, né, a questão da identidade, diga quem você é sem dizer o que você faz. Nossa. Eu sou a pessoa que tenta amenizar os problemas das pessoas. Eu acho que eu sou essa pessoa que escuta e que tenta encontrar uma solução, construir alguma coisa com alguém que esteja precisando. Então eu acho que uma das minhas maiores qualidades é saber ouvir. Então, eu acho que quando a gente sabe ouvir, a gente consegue tomar decisões ou auxiliar em decisões mais assertivas. Carol, me diga quem você é sem falar do que você faz. Eu sou uma estudiosa. Eu gosto de estudar. E aí, nesse momento da minha vida, essa minha habilidade, ela está sendo mobilizada para resolver problemas do município. Sim, muito bom. Vamos lá. Olha, vai ficar um pouquinho clichê, mas acho que eu vou ter que parafrasear aqui a Graça. Eu também tenho isso. Às vezes eu me preocupo mais com os problemas alheios, né? De tentar uma solução, de aprofundar naquelas questões ali, às vezes até pessoais, né? Para deixar todo mundo bem. Às vezes eu deixo o meu um pouquinho ali de lado, né? Por isso que eu brinquei aqui com o tempo, né? Porque eu esqueci um pouquinho de ter o tempo para olhar também para as minhas questões, né? Então eu acho que é isso também. Eu tenho um pouquinho disso também. Eu encontro tempo para mim no banheiro, tomando banho, né? Eu gosto muito de lavar louça. Engraçado, né? Só fazer um gancho. Eu gosto de lavar. Só fazer um gancho. Eu lembro da minha terapeuta falar isso pra mim. Sim. Uma vez eu fui, né, fazendo terapia e ela falou pra mim assim: você falou de todo mundo. Você tem que resolver o seu problema, mas você falou de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. E de você? O que você quer? Isso é bom pra você ou não? Ela me fez pensar. Eu lembro que eu chorei uns 2 dias e tomei a decisão que eu precisava tomar. Sim. Mas a gente que trabalha com problemas, né, a gente acaba deixando os nossos um pouco de lado. E é um diagnóstico que a gente faz com todo mundo. Tanto é que a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente está cuidando de liderança em treinamento, a gente fala para eles assim, né, fala para mim a pessoa que você mais ama, 3 pessoas, né, mais importantes que você mais ama. E aí eles vão falando. E geralmente, 90% ou mais fala 3 pessoas e não se inclui. Exatamente. E aí você vê onde está o problema, né?
Porque se ele não cuidar dele, pô, ele não vai resolver o problema de ninguém, né? Exatamente. O maior mandamento fala assim, né? Dos maiores mandamentos, ama a Deus, mas depois, quando orienta no âmbito social, fala assim, ó, você vai amar o outro, como você se mesmo, ama. Ou seja, a base está na gente, não Está tem na jeito, gente, né? é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Foi um prazer receber vocês aqui. Tá certo que só eu e a Carol comeu, né? Eu espero que vocês fiquem mais um pouquinho para comer um pouquinho com a gente aqui. Lembrando você que está aí em casa, se você não curtiu, não compartilhou, faz isso agora. Tenho certeza que esse bate-papo vai fazer parte também aí da tua playlist de podcast, porque hoje nós estamos tanto no YouTube como no Spotify, Amazon Music, Apple Music, e continua seguindo a gente aqui porque sempre vai ter um bate-papo interessante aqui no PA+. Um abraço, até a próxima semana.